Você já se perguntou por que algumas pessoas enfrentam tempestades na vida e ainda assim permanecem firmes, calmas, quase intocáveis, enquanto outras desmoronam diante de qualquer pequena dificuldade? A resposta pode estar em algo invisível, mas incrivelmente poderoso: a mente. Os antigos estoicos descobriram um segredo que poucos hoje conhecem. A verdadeira força não está nos músculos, no dinheiro ou nas palavras afiadas, mas sim na capacidade de manter a mente inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Neste vídeo, você vai entender como os maiores sábios do estoicismo, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, treinaram suas mentes para resistir ao caos, às críticas, às perdas e até ao próprio medo. E mais do que apenas entender, você vai aprender a aplicar essas lições na sua própria vida, para que nada e ninguém mais tenha o poder de te derrubar. Porque quando a mente se torna sua aliada, o mundo lá fora deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um cenário que você atravessa com equilíbrio, presença e verdadeira liberdade. A mente inabalável não é aquela que não sente nada, mas sim aquela que sente tudo com clareza e não se deixa dominar por nenhuma emoção passageira. No estoicismo, essa força mental é o resultado de anos de treino interno, onde o indivíduo aprende a observar o mundo sem se prender ao que está fora do seu controle. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, mas sim não ser escravo das próprias reações. É por isso que Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escreveu todos os dias para si mesmo como um lembrete de que seu poder não estava no trono, mas no domínio sobre os próprios pensamentos. Ter uma mente inabalável é como estar no centro de um furacão e ainda assim encontrar silêncio, equilíbrio e direção. É um tipo de paz que não depende de circunstâncias externas. E isso é algo que poucas pessoas realmente compreendem nos dias de hoje. A maioria das pessoas acredita que se sentir calmo e forte depende de como as coisas estão ao redor, do emprego, dos relacionamentos, do dinheiro na conta, da opinião dos outros. Mas o que os estoicos nos ensinam é justamente o oposto. Que quanto mais você condiciona sua paz às circunstâncias externas, mais frágil você se torna. E é nesse ponto que está o segredo da verdadeira força. Quando você aprende a se blindar emocionalmente contra aquilo que não pode controlar, você se liberta. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim lúcido e sábio. Os estoicos não rejeitavam os sentimentos, mas sabiam que reagir cegamente a eles era o caminho mais rápido para o sofrimento. Em vez disso, treinavam-se para agir com intenção, para responder à vida com consciência, mesmo quando ela era dura, injusta ou imprevisível. E é justamente por isso que a mente inabalável é tão poderosa. Porque ela não depende do caos cessar para encontrar paz. Ela cria essa paz de dentro para fora, como um escudo que protege contra a ansiedade, o medo, a raiva e a frustração. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a trabalhar sua resposta interna, tudo muda. Você começa a ver problemas como testes, críticas como ecos do mundo externo, que não dizem respeito ao seu valor, e fracassos como oportunidades de crescimento. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia, mas quanto mais você pratica, mais resistente você se torna. É como fortalecer um músculo invisível, até que ele se torne tão forte que nenhuma tempestade mental consiga te dobrar. E essa força silenciosa, discreta, mas profundamente transformadora, é o que diferencia quem reage de quem domina, quem afunda de quem atravessa. Os estoicos sabiam que a força da mente não se constrói com discursos bonitos, mas com disciplina diária e vigilância constante sobre os próprios pensamentos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seu diário como forma de filtrar suas emoções e relembrar que ele era apenas mais um homem diante do cosmos, e não um imperador imune à dor. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos afeta, mas sim a forma como interpretamos o que acontece. E Sêneca recomendava que todo dia fosse visto como um campo de treino,
onde nossas reações eram testadas e aprimoradas. Eles não esperavam que o mundo fosse gentil para se manterem calmos. Eles treinavam suas mentes para manterem a calma, mesmo quando o mundo desabava. E é justamente isso que diferencia um estoico de uma pessoa comum. Ele não vive para evitar o desconforto, mas para se fortalecer a ponto de atravessá-lo com dignidade e coragem. Uma das estratégias mais eficazes era a praemeditatio malorum, o exercício de imaginar que tudo pode dar errado, que podemos perder tudo o que temos, que a dor pode bater à porta a qualquer momento. Isso não era pessimismo, era preparo. Eles entendiam que o sofrimento piora quando nos pega de surpresa. Quando você já se preparou mentalmente para lidar com uma perda, uma crítica, uma dificuldade, você não será pego emocionalmente desprevenido. Pelo contrário, você estará pronto. Ao fazer esse exercício, os estoicos neutralizavam o impacto emocional de acontecimentos negativos, antes mesmo que eles acontecessem. Isso não os deixava frios, mas sim mais resilientes, mais conscientes da fragilidade da vida e, por isso, mais gratos por cada momento de calma e cada pequeno gesto de amor que recebiam. Eles se tornavam emocionalmente à prova de caos. Outro ponto fundamental da prática estoica era o foco no que está sob o nosso controle. Eles dividiam tudo na vida em duas categorias: o que podemos controlar e o que não podemos. O comportamento dos outros, o tempo, o passado, a opinião alheia, tudo isso está fora do nosso controle. Mas a nossa atitude, nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas reações, isso está sempre nas nossas mãos. Essa clareza libertava. Porque quando você para de desperdiçar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance, você redireciona essa força para aquilo que pode, de fato, transformar você mesmo. E ao focar no próprio domínio interno, os estoicos conseguiam permanecer calmos em meio à confusão, centrados em meio à provocação, serenos em meio ao barulho. Essa mudança de foco, do externo para o interno, que molda uma mente verdadeiramente inabalável, não pela ausência de batalhas, mas pela qualidade da armadura que se constrói por dentro todos os dias. Uma mente inabalável não significa ausência de emoções, mas o domínio sobre elas. Os estoicos jamais negaram a existência da raiva, do medo ou da tristeza. O que eles condenavam era ser escravizado por essas emoções. Sêneca dizia que a raiva é como um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Epicteto alertava que não é o insulto que nos machuca, mas o fato de acreditarmos nele. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro campo de batalha não está nas situações externas, mas nas interpretações internas. Alguém te ignora? Você pode decidir que isso não significa nada. Alguém te trai? Você pode escolher seguir em frente sem se destruir por dentro. Cada emoção negativa que surge é uma oportunidade de treinar a mente, de olhar para dentro e dizer: isso está dentro do meu controle? Se não estiver, respire e solte. Se estiver, haja com racionalidade. Porque nada ameaça tanto a força interior quanto a rendição aos impulsos cegos do momento. Esse domínio não acontece do dia para a noite. Ele é construído com prática, diária e autoconhecimento. Cada vez que você escolhe responder com calma, ao invés de explodir, você fortalece esse músculo mental. Cada vez que você desacelera antes de julgar alguém, você reafirma sua liberdade interior. O segredo dos estoicos é esse: a força real não está em parecer forte, mas em resistir silenciosamente ao que tenta te tirar do eixo. É por isso que muitos dos homens mais sábios da história não eram necessariamente barulhentos ou populares, mas observadores tranquilos, centrados, que sabiam que reagir a tudo é sinal de fraqueza. O autocontrole é a forma mais pura de poder. A capacidade de não ser arrastado por insultos, provocações ou pensamentos negativos é um tesouro que só quem cultiva a mente com paciência e vigilância consegue conquistar. E aqui está um dos maiores desafios para quem quer desenvolver essa mente inabalável. Você terá que resistir não só ao caos externo, mas às narrativas internas que insistem em te sabotar.
Aquela voz que diz, você não é bom o bastante. Isso nunca vai dar certo. Ele a te desprezou. Eles estão falando de você. Essa voz é o inimigo silencioso. Os estoicos aprenderam a observar esses pensamentos com ceticismo. Não acreditavam em tudo o que sentiam ou pensavam. Eles sabiam que a mente pode ser um juiz cruel e distorcido. E por isso cultivavam a prática da razão como um farol no meio da tempestade. Pensavam antes de julgar, avaliavam antes de reagir, analisavam antes de se culpar. Esse processo exige vigilância, mas também compaixão por si mesmo. Porque o caminho para uma mente inabalável não é feito de perfeição, e sim de pequenas vitórias diárias contra o caos interno. E cada vez que você vence uma dessas batalhas silenciosas, você se aproxima da verdadeira liberdade. Imagine alguém que passou por um término repentino de relacionamento. Nada de brigas violentas, nem traições, apenas o afastamento frio de quem um dia prometeu estar ao lado. É o tipo de situação que esmaga a autoestima, que joga a mente num redemoinho de pensamentos como eu não fui suficiente. E se eu tivesse agido diferente? Ou como ela ou ele pôde seguir em frente tão rápido? Esse é um campo de batalha que poucos enxergam, o que se trava dentro do peito, quando se está sozinho com a própria dor. E nessa hora, é fácil perder o controle, responder mensagens impulsivamente, implorar por atenção, perseguir o passado em busca de respostas. Mas o que um verdadeiro estoico faz? Ele sente sim, mas escolhe responder com presença. Ele não corre atrás da validação do outro. Ele respira, observa o turbilhão de pensamentos e se pergunta, isso está sob meu controle? A resposta é não. Então, ele se volta para o que pode fazer. Reconstruir a si mesmo em silêncio, com dignidade. Essa força silenciosa não chama a atenção nas redes sociais, não ganha aplausos imediatos, mas é uma das maiores vitórias humanas, porque exige dizer não ao ego, ao orgulho ferido, à carência que implora por qualquer migalha de atenção. Exige entender que o valor de uma pessoa não diminui porque alguém a deixou. O estoico não tenta manipular os eventos para evitar a dor. Ele aprende a enfrentá-la de cabeça erguida. Ele entende que tudo o que foi tirado dele pode se transformar em espaço para algo mais verdadeiro crescer. E mais importante, ele não entra em batalhas inúteis com o passado. Em vez de remoer, ele pratica a aceitação. Em vez de se afogar em ressentimento, ele mergulha na introspecção. Cada dia em que ele escolhe permanecer calmo diante da ausência, cada noite em que dorme sem enviar aquela mensagem impulsiva, ele está se reconstruindo, não para provar algo a alguém, mas porque compreendeu que sua paz é sagrada e que a mente inabalável não se entrega aos caprichos do momento. Com o passar das semanas, ele se vê diferente. Não que a dor tenha sumido por completo, ela ainda visita em silêncio. Mas agora, ela encontra um terreno menos fértil para crescer. Porque ele parou de se identificar com a perda e começou a se identificar com sua força. Ele entendeu que resistir em silêncio não é fraqueza, é coragem refinada. É ter o poder de escolher o autocontrole quando tudo convida ao desespero. É ter a humildade de aceitar o que não se pode mudar, sem perder a fé na própria reconstrução. É nesse tipo de situação do dia a dia, comum e silenciosa, que o estoicismo brilha mais. Não nos grandes discursos ou nas frases de efeito, mas na escolha firme de se manter firme, calmo e íntegro, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. E no fim, essa força discreta transforma você. Porque a mente que atravessa uma tempestade em silêncio emerge mais clara, mais lúcida e mais livre do que nunca. A verdadeira força não grita, não precisa provar nada. Ela se manifesta no silêncio. Daqueles que escolhem resistir com dignidade. Quando você entende que o domínio da sua mente é a maior conquista possível, nada lá fora pode realmente te desequilibrar. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam controlar o mundo, mas a si mesmos. E é justamente aí que está o segredo para atravessar qualquer dor. Com leveza, não reagir a tudo, não se desesperar, mas manter-se firme, como uma rocha diante da tempestade. Agora me diga,
Qual foi a última situação em que você teve que escolher entre reagir impulsivamente ou manter sua paz? Compartilha nos comentários. Vou adorar saber como você está aplicando isso na sua vida. Sua história pode inspirar alguém que está passando por algo parecido.